Isso aqui é um lixo, um lixo, um lixo. Opa, sabia que tava gravando não, gente. Olha, tá aqui, ó. Olha, melhores de todos, melhores. Melhores. São bons, são bons. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, senador, para mais um vídeo. E hoje nós vamos continuar aqui a nossa tier list de Ordem Paranormal, O Segredo na Floresta. Se você não viu o vídeo anterior sobre o Ordem Paranormal, até porque ele foi bem longo, O Segredo na Floresta, a nossa tier list, é assim que a tier está no momento, com esses episódios em primeiro lugar e esses aqui um pouco mais embaixo. Essa tier list ela já englobou também o Ordem Paranormal clássico. Então, meio que tipo assim, eu vou juntar cada vez mais até que a gente tenha a lista completa de todos os episódios de todos os Ordem Paranormais juntos, tá? Então, essa lista ainda vai expandir um pouco. Se você perdeu o vídeo anterior, até porque ele ficou muito longo, eu vou tentar resumir muito menos nesse aqui, passar mais por cima para que ele fique um pouquinho menor, para que também não fique muito pesado para vocês assistirem. Então é isso, já vou aqui englobar e começar no 9º episódio e ir até o episódio 16. Parece ser uma cidade normal não, rapaziada. Olha ali, eu aponto pro arco que tá em cima da gente. Você aponta pro arco? Santo berço. Quando você Sim. olha pra cima e aponta pro arco, você vê que em cima do arco, de pé. Você foi olhar... Quando você aponta pra cima, você vê a silhueta. A altura é de mais ou menos uns 5 metros de altura desse arco. Quando você aponta pra cima e vê essa silhueta, ela instantaneamente, ela tá contra a luz, o céu é bem claro, ela tá contra a luz e ela pula e pousa na frente de vocês. Bem-vindos a Santo Berço! Opa! Tudo bom? Ah, não! Bom, pessoal, gostei bastante desse episódio porque ele é o seguinte, ele é um episódio introdução que eu não lembrava que existia. Ele é um episódio onde praticamente todo ele é pautado em você aprender sobre como funciona o Santo Berço. Então, o episódio começa em si, eles vendo o porteiro dando uma pequena introdução para eles da cidade, e depois eles começam a andar pela cidade. Literalmente o episódio todo é eles andando e explorando. Então eles conhecem o ajudante, interpretado pelo Phelps na época, que na minha ideia, eu lembrava que ele falava muito menos do que ele realmente fala. Ele ainda fala muito pouco, ele quase não tem presença, né, para um personagem que ele começa nesse episódio e para de ser interpretado nesse episódio também. Então meio que tipo assim, ele ainda fala pouco, mas ele falou legal. Então a gente vê todo o ajudante, a gente vê o ferreiro com aquela forma dele, 2 metros de altura, 2,20 m de grandão, dando medo, mas ao mesmo tempo sendo tão carinhoso. A galera vê o Murilo, que era o de Carpazinha e que veio ali virar um Lusídio, que aí ele se torna o coletor. A gente descobre o mineiro, a gente vê sobre o manteiga na manteiga, a gente vê a comida do local, a gente aprende sobre os cristais com o doutor, então a gente aprende a ter os cristais curativos. Acontece do Thiago ligar o seu cigarro para fumar, e aí ele usa fogo, e aí eles tinham falado que não era para usar fogo, então eles têm que lutar com umas criaturas por causa disso. Eles entram no labirinto que te leva sempre para a parte da saída, e é praticamente tudo isso é o RPG desse episódio, com o final sendo o corpo do ajudante sendo encontrado. Então meio que tipo assim, gente, esse episódio foi muito bom, porque ele é uma baita introdução pro RPG. Então, pro RPG como ele ia ser agora, ele é tipo, se esse fosse, digamos assim, o primeiro episódio, que não teria como ser, mas tipo, o primeiro episódio praticamente de um mundo Santo Berço, né? Ele foi um baita episódio de introdução legal, parece um mini jogo que acabou de começar e você tem que aprender o básico desse novo jogo, dessa nova aventura. Então, eu vou colocar ele aqui em bom. Eu acho que ele é o melhor bom que tem por enquanto. Não vou botar como o melhor, porque ele não é um episódio que se destaca necessariamente. Ele faz o básico. Então vamos pro próximo episódio. Um pouco da conversa dos dois lá atrás. Parece que foi alguém do Santo Berço mesmo que entrou e matou o ajudante. Ele tava dentro da ferraria, né? Ouvirem durante a noite, quando estiverem dormindo, uma música. Melhor não ir atrás dela. A música nem vai ser tão legal assim. E não vale a dor de cabeça que ela vai trazer pra vocês depois. Me ouvirem passando aspirador de pó nos corredores, ignora e vai dormir. Santo Berço não tem aspirador de pó e não vai ser eu também. Quer lembrar? É que em Santo Berço ninguém sonha. Então vocês vão ter uma noite inteira sem sonhos.
Só um detalhe, que às vezes algumas pessoas estranham. Vocês não vão sonhar. Porta assim pra ver, vocês vêm dentro desse quarto. Se durante a noite vocês ouvirem uma criancinha na porta batendo, se você é a mamãe delas, vocês não são a mamãe dela. Não abre a porta. E ele chega assim na varanda, e aí, chegando na varanda, ele abre a porta assim, uma varanda. Pessoalmente, o episódio do hotel me deu inspiração para diversas outras coisas que eu fiz nos meus RPGs, que é brincar com a realidade, o que é verdade ou não para os seus jogadores. Não é a primeira vez que eu pego como inspiração e uso o episódio do hotel para fazer os personagens acharem que é um sonho, mas na verdade era a vida real, ou eles acharem que é a vida real, mas na verdade era um sonho. Esse episódio foi muito sensacional na época e me deixou marcado na mente, mas eu nem lembrava o quão ele era bom. Até 1 hora o episódio não é tantas coisas assim. E eu até recomendo, se você quer revisitar, não lembra como é esse episódio, ou nunca assistiu O Segredo na Floresta, eu acho até bom você dar uma olhada no episódio do hotel, porque ele tem reviravoltas interessantes e meio que plot twists em cima de plot twists. Então vamos lá. O que acontece? O começo é praticamente eles falando sobre a morte do ajudante, eles lutando contra algumas criaturas, eles correndo de casa em casa, ao invés de ficar confrontando todas as criaturas, vão passar logo e fugir por elas, até chegar o momento deles ir pro hotel, para poder dormir. O hoteleiro tem um papo muito estranho, mas ele tá dando instruções do hotel, que se forem seguidas, tudo vai dar certo, segundo pelo menos ao que ele indica. Mas então os personagens vão dormir e tudo normal até aí, até o momento que o Joey acorda com o hoteleiro com uma faca, matando uma criatura que estava agarrada no Joey. E ele fala: Joey, essas criaturas estão nos seus amigos também, a gente tem que ir e ajudar eles. O Joey vai para ajudar os amigos dele a acabar com esses sonhos, com essas criaturas que eles estão no sonho, mas ainda estão na realidade de certa forma. Ele poderia ter explicado melhor esse embaralhamento, o que não deu pra entender muito bem. Mas vamos lá. Praticamente o Alex volta e começa a enfrentar a Liz. O Brulho volta e começa a enfrentar o Arthur. E o Christopher volta e começa a enfrentar o César. Enquanto isso, a gente também vê o Gonzalez lutando contra o personagem do Hakim. Mas ali ficou bem secundário mesmo, porque o Sabit não quis ficar controlando o Thiago, né? Então, eles vão pro confronto, batem, brigam, gritam um com o outro. Começam alguns a achar que isso não é realidade, que é um sonho. Mas é explicado que se eles acharem que isso é um sonho, é pior. Então eles vão pra essa briga descontrolada até o momento que começa a morrer, gente. Então morre primeiramente o Arthur, longe de todo mundo. O Selbit, ele faz a narração até dando... você então toma... Meio que você vê que ele tá meio que com medo da situação dele ter morrido, né? Tá angustiado. E depois chega a vez da Alice, que também toma e acaba morrendo. Então você vê até os jogadores muito tristes com essa situação. O Joey apavorado com a situação. No caso, o Luba apavorado com a situação. E o Luba não sabia o que fazer. Eu acho que o chat nessa época devia estar muito caindo. Luba é um idiota, matou todo mundo e tal. Que o Luba foi muito hateado nesse começo, principalmente o Segredo na Floresta. Então tem toda essa parte acontecendo. E o César também tá indo muito mal, tá tomando porrada sem parar. Até o momento que a gente começa a perceber que, na verdade, quem tá sonhando ali é o Joey. O único que tinha certeza que estava livre, que não tinha mais nada com ele. Ele era o único que tava sonhando. E o resto todo tava todo mundo bem entre aspas. Porque eles também estavam dentro do sonho, mas como terceira pessoa. Porque o sonho, né? A criatura só estava no próprio Joey. Então, meio que, nossa, isso é fenomenal quando você vê que muda a situação e, na verdade, quem morreu não morreu e o único que tá em perigo ali é o Joey. E o Joey caiu como um patinho em achar que tudo aquilo era real. Então, meio que esse episódio é fenomenal nessa jogada, nessa virada. A luta é interessante, a forma da interpretação são legais e, tipo assim, é muito massa toda a construção de episódio, ok? Então a gente vê e no final a gente descobre que foi o pai do hoteleiro que criou essas criaturas e tal. Se eu não me engano, ele é um dos cientistas lá. Então a gente também tem essa partezinha no final um pouco mais ligada com a história principal, porque a gente até olha e, tecnicamente falando, o episódio do hotel, se você parar pra perceber, é um filler. Tipo assim, pensa aí, corta o episódio do hotel,
toda a parte deles no hotel. Eles dormiram e acordaram. Não faz quase a menor diferença. Mas, com um RPG que ele, na época, não tinha tanto esse pensamento, mas é um pouco um RPG de universo paranormal que tem como um dos focos apresentar criaturas com mecânicas novas e diferentes, esse episódio se encaixa muito bem nisso e dá muito certo. Então, eu vou colocar o episódio como o melhor até agora, pelo incrível que pareça. Eu acho que supera praticamente o episódio Fergulino, acho que supera de boa, também supera a morte do... eu acho que ele tá numa boa colocação, mesmo sendo um episódio bem fillerzinho. Então, vamos lá pro próximo episódio. Uma abertura grande na cabeça dela e ela tá caída no chão. Tadinho. Eu Tadinho, achei né? estranho, mas... No quê? Ele com a pedra sentada e os olhos completamente pretos. Vocês veem também que ele tá curvado, assim, com uma postura toda torta, meio bestial. E a boca dele tá toda suja de sangue. Ele tá completamente nu. E o cabelo dele parece uma pessoa. E ele te dá uma pedrada e tira 4 de vida. Então 2 fica de armadura. Só uma pedrada na cara, pô! E você abre, começa a sangrar assim, você cai pra trás. E quando vocês olham pra frente dentro, Esse vai ser um dos resumos mais rápidos que a gente já fez, que é o seguinte, praticamente o que acontece nesse episódio, eles dão uma revisitada nos documentos, que é uma parte interessante, vem alguns documentos novos que eles conseguiram no hotel, até descobrem, parece que a equipe Kelvin já esteve ali no hotel e tal, que eles entraram no labirinto algumas vezes e tal, e depois eles vão até o local onde tinha uma vaca tinha sido morta, eles investigam que possivelmente pode ser um humanoide que matou, a gente conhece a vaca que ficou conhecida como Jennifer, e depois disso, eles ficam ali um tempo esperando, descobrem que o coletor sumiu e tal, sem plantar a semente dele, até que chega finalmente um bicho, tenta atacar a Jennifer, depois eles correm atrás do bicho, era um Luzídio um pouco mais, digamos assim, bestial, né, ele parecia não ser inteligente, nem nada do tipo, eles matam ele e fica por isso mesmo. Esse é o resumo de toda a sessão, ela não é uma sessão que prende muito, ela é aquelas sessões tipo assim, pô, se dependendo do que ela fosse, sairia legal aqui em outros episódios, tipo, mais ou menos o que foi no episódio do Santo Berço, que foi só investigar documentos e tal. No primeiro episódio, que eles encontram o Santo Berço, no caso. Mas esse em específico aqui, eu achei ele muito péssimo mesmo, sabe? Tipo, é um episódio que facilmente eu pularia se eu pudesse. Tipo, eu só falaria, pula esse episódio. Só pula mesmo, porque realmente não achei que valeu de muita coisa, não. É isso. você vai muito atento. Você abaixa a sua visão e a primeira coisa que você vê é sangue. Você olhando melhor, você percebe que são roupas jogadas, cheias de sangue, e um frasco vazio com algumas migalhas de cristal dentro. Cristal verde. E algumas outras pessoas, só que você que deixou o resto. O corpo do coletor. E o símbolo desenhado em cima de um dos troncos. E olha pro corpo. Isso não pode ser uma coincidência, Ferreira. Justo nesse tronco. O Ferreiro tá olhando assustado e começa a caminhar em direção ao tronco. Senhor Ferreiro, quem era esse tronco? Esse é o meu tronco. Bom, vou resumir até que rápido esse episódio. Vamos lá. O que acontece praticamente é eles lutam contra algumas criaturas que pega mais de 1h15 da sessão. Então, se você quiser, entra nesse episódio, pula 1h15 e assiste a partir daí. Então, o que acontece praticamente é o Ferreiro conversando com eles sobre a criatura que morreu, né, no episódio passado, sobre aquele bicho estranho. Ele fala que não é ninguém que ele conhece, mas o papo é meio estranho sim, você fica meio... Ele não sabe o que é, ele sabe o que é essa porra, ele não queria que a gente tivesse matado ela, ok. Mas eles passam mais um tempo no hotel, a gente vê uma coisa que já tinha sido avisado, o aspirador de pó. E ele passa pelos corredores dele, e eles decidem não olhar, a gente vê só no episódio da mina, se eu não me engano, o que era o que tava lá embaixo, né, no episódio da caverna. Então, eles acordam e o sino não tocou, então eles vão ter que fazer o quê? Investigar o que está acontecendo com o porteiro. Não estava olhando na wiki, é o porteiro. Então, eles vão investigar a torre do porteiro, dão uma olhada por lá, encontram sangue, encontram uma faca, encontram roupas meladas de sangue. Não sei se eles começam a teorizar necessariamente se eles estão indo mais pro lado de ele foi morto ou se ele é o assassino, mas dá pra ver que eles puxam mais pro ele deve ser o assassino. Então eles são chamados ali, o Ferreiro, né, chamado no caso, porque mataram o coletor e o corpo do coletor tá no tronco do Ferreiro, né, uma frase bem estranha de falar. Então o corpo do coletor tá no tronco do Ferreiro, e aí a gente vê essa questão de que alguém tá tentando acusar o Ferreiro, e é legal que até aí o Ferreiro, tipo, ele
dá uma vibe tão... Ele só é uma pessoa que tá tentando organizar as coisas e a galera tá tudo jogando coisa em cima dele. Todo mundo tá querendo acusar ele, todo mundo acha que ele deve tá infiltrado em alguma coisa, quando ele é só uma pessoa normal, ajudando as pessoas ali, tentando fazer a sua vila ir pra frente e poder viver, não é nem evoluir, é viver então, mesmo. O Ferreira também fala que sim, o Santo Berço tem alguns segredos que ele não vai sair contando pra eles e tal, mas eles precisam ir pra caverna para poder ver o que tem por lá, para poder pegar cristal e várias coisas do tipo. Então eles decidem ir pra caverna. Curiosidade é que esse episódio ele tem uma capa no YouTube, mas não é a capa oficial. O que eu entendi, a capa oficial, ó, essa é a capa do YouTube, botei na tela, e esta é a capa oficial. Não sei por que aqui no YouTube não tá a mesma capa. Isso acontece também com o episódio chamado A Porta, eu acho que é A Porta, deixa eu olhar aqui. Também acontece com o episódio A Porta, que ele tem esta capa como no YouTube, mas a oficial parece ser esta outra que eu tô mostrando para vocês agora. Então, não sei por que fizeram isso, mas acontece. Tem que mudar isso aí, Selbit. Então, esse episódio, ele não é, tipo, ruim, ele não é maçante, ele não é um péssimo, mas eu achei ele fraco, ele não é tão bom, ele não traz tanta coisa nova, a luta que a gente tem, ela é bem mais ou menos mesmo, a gente não chega nem a conversar sobre tantas coisas, mas a gente... É fraco, dá pra pular algumas partes ali e você seguir outros pedaços. Já aviso logo que o episódio da caverna é um dos melhores episódios de todos, então se você não quiser ter risco nenhum de tomar spoiler, vai assistir ele antes, tá? Infelizmente, não posso mentir pra você nem pra mim, essa chance existe. Mas o que existe também é que aqui a gente vai fazer o máximo pra proteger uns aos outros. Depois que meu pai se foi, eu me senti muito sozinho, eu imagino que você também. E eu acho que eu só não me perdi em algo pior porque eu tinha todo mundo querendo lá, sabe? Então... Pode participar, ele bota a mão assim pro Thiago. Pode pegar na mão, tá lá embaixo, tem bandinho, ele bota a mão assim pro Thiago. Pelo amor, ele vai saltar você, ele é muito forte, porque todo mundo tem momento, você vê como se tivesse pequenas garrinhas cavando, cavando pra fora da terra, elas abrem um buraco, você vê que parece ser um brilho dentro desse buraco, olhando pra você, e de repente, pula pra fora, e parece a boca aberta de uma topeira, e ela é enorme, e ela pula pra cima de você. Eu quero andar com É o Arthur, sim, porque tipo, você é Arthur, Tá, eu quero... Eu não pisar nele, acho que eu vou colocar uma martelada pra finalizar com o chave. mais fofo, né, mais legal na martelada. Vocês, normal, não foi bom. Pode não, ele tem que colocar ali. Mas eu tô torturando esse bicho. Você dá uma marretada na outra bracinha desse, na mãozinha, você tem que se tornar pra fora assim. Nossa, mas nem eu odeio tanto eles assim. Agora é a Alice, mas por baixo dos deles assim. Não, esse não! E quem que vai tentar Ele está todos os cristais ao redor de vocês. E na cauda dele, quando ele termina esse pulo em direção ao Joey, você sempre parece ser um chocalho de cascavel. E faz um barulho muito desagradável assim. Mas eu tenho mais medo ainda de ser um estorvo pra vocês. Então vamos, eu preciso passar por isso. Gente, César. Obrigado, gente. Fica no meio, a gente faz uma rodinha. Eu ia sugerir isso, uma rodinha é uma boa ideia. Você fica no meio da gente. Eu puxo ele assim e encosto no ombro. Eu vou lá atrás. Fica atrás de mim, Cezinha. Eu começo a falar um pouquinho, mano. Eu começo a falar um pouquinho. Ele vem em direção a você assim. Aqui, ó. Ele tira o capacete, fica bem quente assim, e coloca em você, fica grandão. Isso aí, mantém um pouco. Obrigado, Mirador. Mirador? E o barulho começa a aumentar. E parece muito mais criador de pó. E vocês ouvem. Não é possível que isso aqui tá aqui agora! O que vocês sabem? Ele se prepara assim e bota a picareta. Se prepara, isso aqui é o problema. Joey puxa quadro. Como assim? Quem tá chegando? É o Suki. Suzuki? Ah, não. E de repente, do meio do da neve, não. E você vê o Suki. Vocês veem o que parece uma minhoca. Por que ele voa assim no meio do ar? Ai, meu Deus! Eu não lembro do Thiago. Vocês veem, primeiro que parece só uma minhoca balançando voando no ar. Você percebe que na verdade é uma criatura muito magrinha e toda enrugada, cinza. E ele tem um pescoço muito comprido. Como se fosse uma girafa, assim, mas ele é todo mole e fica balançando. Na ponta tem uma boca circular cheia de dentes e ele tem 4 patas pontudas cinzas. As faixas descendo dos olhos, como descendo na boca. A roupa marrom, com as mangas puxadas e os olhos pretos. O porteiro tá segurando uma faca com uma manchada de sangue, na frente dos cristais. Você cometeu um grave erro e não acaba o tempo. Agora eu vou tirar com todos vocês de uma vez só. E ele pega a cabeça do César e enfia a picareta com tudo na costela. César, você toma 7 de dano. A dor é indescritível. Ele puxa com raiva e rasga sua carne. Arranca completamente o seu braço fora. O seu nervoso inteiro entra em pânico, começa a gritar pela mim. Você não sabe o que é dor, o que é sentimento mais. Bom, vamos lá explicar o que aconteceu nesse episódio para que eu possa dar minha análise sobre o que foi toda a caverna. Bom, o episódio começa de uma forma simples, galera, com eles entrando na caverna, lutando contra algumas criaturas, mas é só uma parte inicial para mostrar que a cada passo que eles derem na caverna como um total, né, todas as vezes que eles entrarem numa das partes que é cheio de cristal, eles vão fazer uma luta, e isso deixa o episódio não maçante, não é só eles seguindo por corredores até o fim, e aí finalmente ter alguma coisa, não, eles vão apanhando no meio do caminho, para que duas coisas aconteçam. Primeiro, eles gastem recurso, gastem cristais, e eles tomem dano, para que eles possam ser preparados para uma coisa um pouco mais à frente. É aquele clássico, você não pode fazer uma batalha de boss pegando, aí você vai e o episódio é a batalha de boss e todo mundo tá com seus itens intactos, tá com sua vida intacta, tá com tudo intacto e não tiver gastado nenhum recurso. Dessa forma, você trabalha melhor a batalha em si. Então, o Selbit faz tudo isso com, primeiro, a caverna de cristais de cura, tendo esses bichos que eu já descrevi.
Depois, eles vão mais à frente, encontram a Caverna dos Cristais Vermelhos e lutam com uma criatura que se enterrava na areia, saía. E lutam contra uma criatura que se enterrava na areia, saía, atacava, se enterrava e atacava de novo. E depois, quando eles chegam na parte dos cristais frios, os cristais azuis, eles lutam contra o Suki, que já é uma criatura bem conhecida no fandom da comunidade, tanto que é a parte mais vista aqui. Se você olhar pelas métricas do YouTube, é a parte mais vista desse episódio. Então, eles são pouco a pouco preparados e entre esses momentos tem várias coisas, entre essas batalhas, essas lutas, tem várias situações interessantes de conversa. Então, tem eles abraçando o César por ele não querer ficar com frio, tem eles no começo todos dando a mão, todos eles se dando a força o tempo inteiro para vamos continuar e entrar nesse caos. Então eles têm essas batalhas que são até que bem compridas, mas cada uma tem mais ou menos quase 1 hora cada uma delas. E eles chegam até a porta, não conseguem resolver e é dito que tem um quarto tipo de cristal. E aí é o momento mais legal da sessão, que é quando a gente percebe que o minerador que estava todo esse caminho sendo alguém engraçado, alguém prestativo, alguém legal, ele se mostra como sendo um monstro na realidade. Então, quando eles chegam na parte final e eles encontram o porteiro que estava lá escondido ao lado desses cristais pretos, ele fala que não podia deixar eles se conectarem ao cristal, e aí a gente fica pensando, não, ele é do mal, ele vai agora tentar matar todo mundo, ele é o boss da sessão, mas na verdade o boss da sessão estava com eles o tempo inteiro. Isso é uma baita de uma virada. Então o minerador começa a atacar cada um deles e parece cena de filme, quando ele pega o César e começa a arrastar até o cristal preto e todo mundo tentando fazer de tudo para parar ele e ele tentando arrastar. Na hora que ele vai conseguir colocar, a espada atravessa o peito dele e ele morre. Ele também faz uma coisa muito massa, que é arrancar o braço do Arthur. Não, é muito massa pro Arthur, que perdeu um braço, mas toda a cena, toda a construção do Selbit virando, falando que você nunca mais vai poder tocar guitarra, é muito boa. Essa sessão, ela tem tudo que uma sessão precisa ter, então ela está como a melhor sessão até hoje. Ela tem conversas interessantes entre os personagens, ela tem batalhas legais, não são batalhas contra bichos aleatórios, eles têm umas propriedades de ataque interessantes, tem o medo o tempo inteiro de alguém morrer naquela caverna, o cenário tá interessante, tá muito bonito essa caverna, e nós temos as reviravoltas em dobro, né? A gente tem a reviravolta de achamos o porteiro, e temos a reviravolta que na verdade o monstro é o minerador, né? Então é isso, esse episódio é magnífico, vamos para os 3 últimos episódios para que a gente possa encerrar essa análise. Esqueci de falar que essa música que toca quando o minerador se revela é incrível. Eu tô com lesão grave? Sim. Eu sou meio estúpido. E agora ele volta. Tudo isso. Achei que ele não conseguia pra você conseguir. Joey, o Joey chega perto do porteiro e fala: você tem absoluta certeza que não tem como salvar ninguém aqui dentro do Santo Berço? Você tá falando para o seu próprio pai. Tô falando em salvar. Ele fez, é o seu pai. Ele não é meu pai, ele é um monstro. Você não sabe o que ele tá fazendo. Você não sabe o que é, como é ser mano, você não sabe a dor eterna que ia ser. O que você tá fazendo assim? Eu ia chegar no nome do Thiago, assim, botar a mão. Tá, vai. Aí eu falei: Thiago, não é momento de perder a cabeça. Eu não tô perdendo a cabeça, tem outro jeito, não é possível. Nunca tinha chegado nesse momento. É com isso, eu tô tentando detalhe, eu tipo, tem outro jeito, não é possível. Tem outro jeito, sim, você fala disso. Eu concordo com você. E graças a Deus, não tem nome. Mas a gente tá aberto como se você tivesse porteiro. A única coisa que vocês são pra mim é a esperança. Então a gente vai ser equipe. Ele pega o cristal de novo que ele derrubar. Eu posso? vai machucar ele. Vai queimar. Espera. A gente já se machucou muito mais sério com portas. Tá tudo bem, tá? Você pegou a tatuagem, segura a mão. Já tô acostumado com a queimada dessa coisa, pode relaxar. Thiago, se você se render ao símbolo, você se perder o caminho. Eu juro que eu vou até você te buscar. Eu dou mais um abraço mesmo. Eu também. Isso aí? A gente tá aqui. Eu aperto, faz a mão. Isso aí? Tô aqui, gente. Tô aqui. Conversando aqui. Bom, galera, sobre esse episódio, o que eu tenho que falar são coisas simples. É falar que ele é um episódio de revelação e teoria. Muito pouco de teoria, mas de revelação sobre eles vendo o que tinha dentro daquele bunker, olhando todos os documentos que eles adquiriram, entendendo que o Santo Berço já existia antes e que eles só replicaram o Santo Berço ali no local. Ele explica muitos materiais que eu, na maioria das vezes, por eu ter assistido esse episódio na época bem calmamente, eu lembro de praticamente tudo. Então não é um episódio que atualmente me trouxe grandes informações. Na época deve ter sido bem útil e tal,
nossa, era isso que estavam fazendo aqui, era assim que funcionava, o tempo funciona dessa forma, então é isso que aconteceu há tantos dias atrás, que para eles eram mais um ano e não sei o que. Então meio que era esse mais ou menos o pensamento do episódio, é um episódio de revelação e pra mim ele não é tão impactante, mas eu entendo o motivo, que é essa questão de eu estar assistindo hoje em dia. Outra questão do episódio que é muito massa é as discussões ali sobre o símbolo. O Joey, ele muitas vezes ele queria, vamos lá, a gente vai desenhar o símbolo em mim porque eu quero ser útil. E o Arthur também falava, eu sou mais burro, eu sou não sei o que lá, eu quero o símbolo também. Outros falavam, por exemplo, não, é melhor desenhar alguém que seja forte, que resista ao símbolo, o porteiro, mas o porteiro tem que se sacrificar para poder chamar a atenção. Se alguém saísse, o Selbit, ele conseguiu dominar bem a situação, porque é aquela coisa que eu falo que é a mecânica do NPC controlador. O NPC controlador é o NPC que você vai utilizar para fazer os personagens seguirem um rumo na história e não mudarem a sua percepção. Então, meio que tipo assim, ele não fez ser obrigatório quem fosse fazer o símbolo. Ele não fez ser obrigatório em nenhum momento. Se ninguém tivesse dito nada, o Joey teria fazer o símbolo, lógico, com uma caneta, e poderia que ele falasse, não deu certo, vai pro Thiago, mas possivelmente daria certo também. Eu acho que qualquer um ali que escolhesse sacrificar, daria certo. Só que o Thiago era o mais preparado porque ele estava conectado ao Santo Berço. Então eles fazem esse símbolo no Thiago e tem cenas emocionantes nesse momento, sensacionais. Então o episódio, para mim, hoje em dia ele não se destaca tanto, mas eu não posso retirar o seu significado. Então pensando que o episódio em que eles só discutiram sobre documentos, eu coloquei ele aqui como um dos melhores, o primeiro episódio que eles vão até a porta do Santo Berço, e tem todo aquele impacto de, nossa, não era o que a gente pensava, eu vou colocar esse episódio, já que ele tem muita revelação e tal, um atrás dele. E só como justificativa, eu só quero falar assim, que pelo menos o sacrifício ali dele ter feito a marca não é tão significativo e impactante quanto foi na época a gente chegar e descobrir que existia o Santo Berço, sabe? A gente não tinha qualquer razão para achar que a gente ia encontrar uma cidade medieval no RPG. Eu acho isso ainda muito impactante, um ponto de virada sensacional do RPG, que eu acho que é difícil ser superado, por isso que eu botei ele um atrás, tá? Ele é sentado, ele é uma tatuagem do braço esquerdo, ele olha pra você, completamente assustado, e fala: Me diz, por favor, que esse não é mais um dos poucos sonhos bons que eu tenho nesse lugar horrível. Sim, vai continuar. Muito prazer, meu nome é Kenan Thomas. Yes, obrigado. Como você vai aqui? E você olha, Eu vou ficar do lado do Thomas, Tiago, Tiago. você vai ela assim, o labrador está direito. Só que eu não vi. Ok, sei lá. Ai, tá dando Você fica sentado assim, e vai descer o Falei assim, ó. Um profissional. Um profissional da beleza. O quê? Quero tratar com isso. A gente vai tratar com isso. Não, eu cheguei aqui, ela puxa uma marreta grande, não. Ah, mas você não Você todo mundo, você todo mundo, pode falar. Pode falar, você é meu amigo. Você tá todos juntos. O que você tá fazendo? Você não vai fazer isso, Miguel, você matar aqui, você todo mundo, não, Miguel. Todos os amigos, eu tô cuidando da Miguel. Miguel, a gente, Miguel. Miguel, por isso que eu tiro. Tira, Miguel. Bora, Mariana. Você olha pra Mariana, você tem um papel de torno cinza. Em duas faixas descendo dos olhos, uma descendo da testa até o nariz. E vocês veem que o Miguel na frente de vocês não é mais Miguel. Ele é mais diferente. Ele tá cabelo branco. Miguel, a gente. Miguel, verdade, atira. Essa é a condição. Vou tirar, Mariana. Você tem 3 de vantagem pela surpresa por estar muito perto dela. Você tem só 3 vezes contigo. A Mariana não tira na cabeça e cai embora no chão. Instantaneamente. Miguel, o que você fez, Miguel? Eu consigo fazer. Miguel, bora, Mariana. Tudo bem, Mariana. Tudo bem. Você vai chegar no chão, Miguel. Você é o grande. Você é o grande. O olho dele é espiritual. Ele passa por todas as meninas do Você tá bem? Lembra? Você lembra assim? Tudo bem. Você tá bem, Miguel? Ajuda. Bom, gente, falando um pouco sobre esse penúltimo episódio, e eu vou passar bem por cima no assunto desse episódio, falar de forma bem rápida. Aí a gente entende sobre o que aconteceu com a equipe Kelvin. O episódio começa com eles encontrando o Kenan, e o Kenan começa a contar a história. Então, para contar essa história, o que o Selbit fez foi uma mini sessão, uma sessão programada, tá? Então, meio que tipo assim, ele contou mais ou menos o que ia acontecer na sessão para todos eles. Mas deixou alguns segredinhos. E lógico, teve improviso. As pessoas quando foram lá no bar do Sovaco Seco, eles fizeram o que eles quiseram fazer, fora pelas partes que já tinham sido passadas pelo Selbit, do agente Miguel, falar com a personagem que a gente descobre mais pra frente, que é a Ferreira, serem levados todos até o Santo Berço, ver o desenrolar do Miguel ficando algumas semanas lá sozinho, sem os outros agentes que saíram, só para pegar algumas coisas no carro. E depois a gente vê o final, o encerramento dessa história da equipe Kelvin, com eles estando ali na caverna
Depois que o próprio Miguel fez o símbolo no peito, eles vão até a caverna. E aí tem a resolução do episódio com o Miguel traindo todos eles e se tornando o verdadeiro ferreiro. Eu lembro que esse episódio, nossa, deu uma baita surpresa. Tinha como você pegar, entender que não que ia ser o Miguel ou que ia ser outra pessoa e não ia ser o ajudante que a gente vê na época, que na verdade esse ajudante vira um minerador pelas faixas, porque ele tinha as faixas do minerador, né? Ele não tinha as faixas. Então, assim, o episódio, apesar de ser programado, né, apesar do Selbit ter passado as instruções, ele tem uma boa dose de improviso interessante. E ele não ter contado pra Gabi e pro Kenan esse final em que o Miguel trai todos eles, foi bem interessante pra toda a ideia geral do RPG e foi uma surpresa pra gente. Não deixa de ser uma surpresa, não deixa de ser um episódio de revelação com interpretação. Então, não tem como eu falar que esse episódio, só por ele ser combinado, porque ele sofreu um hate imenso na época, só por ele ser combinado eu vou botar em péssimo. Nada disso. Ele merece ser alto sim, mas, assim, não vejo muita coisa demais. É uma revelação que, tipo assim, não tinha muito como a gente saber dela 100%. Então eu vou botar aqui, ele é o mais bom que tem, mas lembrando que foi programada, teve esses lances, essa conversa e tal, mas os agentes parecem muito burros em certas situações. Eu vou até abaixar um pouquinho pra antes do episódio da casa, eu acho que esse aqui é o episódio da casa, porque eu lembrei que os agentes parecem muito burros em umas situações, eles parecem fazer uma coisa que você fica, não, cara, um agente não ia fazer essas coisas tão antiprofissionais assim. Vamos pro último episódio, e aí a gente finaliza finalmente essa lista. Uma espécie de organismo gigante, completamente preto e asqueroso, pulsando como um coração demoníaco. Ele é suspenso pelo próprio lodo, que continua se movendo a cada batida. Eu não posso deixar vocês fazerem isso. E vocês olham pra trás e veem uma silhueta enorme que encosta a sua mão no pescoço dele e, Thiago, você vê o pescoço dele explodindo. E ele cai, morto, na sua frente. Começam a se mover, empurrando ele pra cima. O lodo subindo pelas pernas, flui pro interior da armadura, escoando por todas as frestas laterais do peitoral. Ele parece buscar alguma coisa dentro da armadura. E então lágrimas pretas invadindo os olhos vazios. É nesse momento que você tem certeza. O que tá na frente de vocês não é o ferreiro. Vocês acabaram de invocar o Deus da Morte. Bom, não tem como dizer que esse episódio não é incrível, né, gente? Bom, eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu para poder dar a minha análise final sobre o episódio e falar um pouco mais sobre o que foi o Ordem Paranormal, o Segredo na Floresta, porque eu acho ele tão importante para o universo e o porquê. Eu acho que hoje em dia, por causa das novas temporadas e das inovações, as pessoas tentam tratar como se o Segredo na Floresta tivesse sido feito de forma inexperiente, que por ele ser antigo necessariamente, ele não é tão bom quanto os atuais, porque nos atuais as pessoas sabem a forma certa de interpretar, a forma certa de narrar. E eu faço mais essa tier list para revisitar para vocês o que foi esse RPG e para mostrar para vocês que quando eu critico uma temporada atual, não é porque eu tenho raiva do atual, mas que eu critico elas principalmente porque tentam passar uma sensação de que agora sim é bom, antes não era. Então vamos lá, o episódio começa com eles, primeiramente, tendo algumas confusões ali sobre matar ou não os mananciais. Uma conversa que é bem interessante. Na época que eu assisti, eu sentia muito que a Alice estava sendo antipática e inumana, e que não era tão contingente, mas é contingente com a Alice, tá 100% nos padrões dela, dos atos que ela faz, dos atos que ela já fez. Então meio que tipo assim, era uma ideia interessantíssima matar os mananciais. Pode ser que isso desse um desfecho diferente pro RPG, quem sabe.
Mas, ao mesmo tempo, nós vemos o resto do grupo, principalmente vindo por parte do personagem do Hakim, o Thiago, falando para deixar isso, para não mexer com os mananciais, que não vai fazer diferença, e que é melhor eles não fazerem esse assassinato, que eles não têm nada a ver com isso. Se eles morrerem de tabela, né? Se eles morrerem para salvar o mundo, ok, mas matar eles para ter por uma ideia que eles nem têm certeza se funciona ou não faz sentido. Também tem muitas conversas sobre retirar o símbolo do Hakim. E isso te tira da imersão várias vezes. Você fica com aquela coisa de tipo, não, vamos retirar um pedaço de pele dele para ver que o símbolo. E você, como pessoa que está assistindo, você sabe que não vai funcionar, não é assim que funciona. Claramente não vai dar certo. Mas a gente vê a real forma que um jogador vai na mesa e ele, cara, ele quer resolver as coisas, ele não quer perder um amigo. Então, meio que tipo assim, essas questões, por mais que muitas vezes fique chata, fazem total sentido no desespero humano. E também tem outras partes, como os momentos que eles vão atrás dos dispositivos, que você tem algumas lutas com alguns zumbis totalmente feitos de lodo e tal, que também não são tão interessantes assim. É mais uma luta que eu acho que aumenta o tamanho do episódio final sem necessidade. Bom, eles caminham até o local principal, o cérebro gigante, o parasita de dimensões. Na frente deles, apenas palpitando, esperando para que eles explodam. Mas o ferreiro chega. E é muito bom a sensação que o ferreiro traz. E eu tenho que falar que esse foi o primeiro episódio ao vivo que eu vi de Ordem Paranormal. O resto todo eu assisti pelo YouTube. E foi muito bom quando o ferreiro chega e eu falo, não tem como um homem desarmado, só porque ele é alto e ele é forte, ele vai dominar ali a party e vai acabar com eles. Não, ele praticamente não consegue fazer absolutamente nada. E a última ação dele é não bater, é agarrar alguém e falar, olha o que vocês estão fazendo, vocês vão matar uma cidade inteira e tomando um tiro e morrendo. Você vê que o ferreiro não é o deus da morte. Quando ele realmente é invocado e você vê o deus da morte ali, o ferreiro tá certo o tempo inteiro. O que aconteceria, que é uma coisa que eu falo, que hoje em dia eu questiono, e aí vem gente bater meus questionamentos de uma forma um pouco ruim, que não existe um lado mal. E tem pessoas que estão jogadas dentro do contexto do paranormal de uma forma diferente. O que aconteceria se a gente deixasse o santo e o berço prosperar? O que aconteceria? Vocês conseguem me falar? O mundo iria acabar? Beleza, o parasita de dimensões, ele possivelmente, sei lá, dominaria o mundo inteiro se ninguém nunca fizesse nada contra ele. Mas todo mundo ia viver uma vida real e uma boa vida. Eles não estavam num genjutsu, eles não estavam numa ilusão, necessariamente. Existia. Todas as pessoas de Santo Berço viviam uma vida normal e uma vida boa. Os únicos que não viviam uma vida boa, que era o custo disso, eram os mananciais. E é um tema muito pesado você falar, tipo, sacrificar algumas vidas para que muitas outras prosperem. Então, meio que tipo assim, ao mesmo tempo que eles estão certos, eles fazem uma coisa errada. Mas aí você fala, tá, mas se você quiser remover isso, você vai matar, você vai fazer o curso contrário, né? Você vai. Não é nenhum custo contrário, no caso. Você vai matar todo mundo que tá feliz e nunca mais isso vai acontecer. Ou, pelo menos, não deveria, né? E isso vai parar de acontecer. Pessoas vão parar de sofrer, mas para isso, as pessoas que estão fazendo elas sofrer vão morrer e as pessoas que estão sofrendo também vão morrer. É uma escolha um pouco difícil e totalmente filosófica. Temos todo esse debate sobre essa construção que eu não vejo hoje em dia tendo, sabe? O segredo na ilha, eu sempre falo, é uma briga por uma briga. E temos as cenas das batalhas, que eu tenho que mencionar. A batalha, ela é curta até, né? Curta que eu falo assim, em questão de coisas acontecendo. A gente só vê por parte do Deus da Morte ele congelando praticamente as pessoas no tempo. E não tem praticamente nenhuma outra coisa fora ele recebendo tiro de todos os lados, parando pra se curar. Eu acho que ele dá um soco em algum momento, dá um soco em algum momento e tal.
Mas o melhor de tudo o Cellbit não passa tanto o sofrimento da Liz quanto ele deveria ter passado. Eu acho que ele deveria ter durado mais, em vez de falar, tipo, passa-se 1 hora, passa-se um dia, passa-se 1 semana, passa-se 1 ano, passa 15 anos. Ele ter perguntado, tipo, o que você faz em 1 hora tentando se livrar? O que você faz em 1 semana tentando se livrar? O que você faz e tal? E ele fosse escalando de uma forma que ficasse um pouco mais demorado e que a gente sentisse mais o sofrimento. E no fim a gente tem a cena de todos eles fugindo, enquanto o Thiago espera calmamente por muitos e muitos dezenas de anos, para que quando eles estivessem totalmente longe, eles vendo ele dando passos pequenos e devagar, ele pudesse apertar o detonador e acabar com tudo aquilo. E a cena chocante dele saindo para fora e ver que todo mundo morreu, que até a única pessoa ali que estaria viva foi morta na loucura do que estava acontecendo, que era a Cibele, se eu não me engano o nome dela. Lembra um pouco o Devilman Crybaby, né? Em uma cena que eu não vou explicar aqui porque é spoiler. Mas assim, que é aquela questão de, pô, não precisava. Mas eles foram culpados disso tudo no final das contas. Então não tem como depois de toda essa construção, que é um episódio que tem suas falhas, que tem suas enrolações, não ficar, para mim, como sendo determinado como o melhor episódio de Ordem Paranormal, O Segredo na Floresta. Bom, a gente terminou aqui a nossa O Segredo na Floresta, a nossa tier list demorada. Demorou um pouquinho, mas finalmente completamos ela. A temporada em si, ela hoje em dia, ela é a representação do marco do que foi a construção da Wiki do Ordem Paranormal. Essa é a temporada de construção do fandom. O fandom só existe por causa do Segredo na Floresta. Segredo na Ilha só existe por causa do Segredo na Floresta. Todos os desenrolars da história estão intrinsecamente conectadas ao Segredo na Floresta, por causa que eu não sei se o RPG tivesse chegado no nível que chegou se essa campanha não tivesse acontecido. E como eu disse, hoje em dia as pessoas tentam tratar como se qualquer coisa nova que foi criada, ela é extremamente melhor, porque o Cellbit tem orçamento, porque agora é presencial, porque as pessoas sabem interpretar e as pessoas não tentam mais fingir. Segredo na Floresta tá aí, ensinou que, comparado ao que é hoje em dia, um RPG pode ser simples, um RPG pode ter uma história relativamente simples, porque em Desconjuração e Calamidade ela se complica muito, né? Ela vai para um lado totalmente diferente. E que ela pode construir uma base de fãs gigantesca. Então é isso. Tá aí. Acho que minha temporada favorita até hoje. Fora pelo Calamidade, eu acho. Mas Calamidade, ela tem uns lances que é por causa que é o auge da história, né? Então, é o auge da história do RPG. Então, por isso que Calamidade puxa tanto foco. Mas eu acho que é isso. Acho que falei tudo que eu tinha pra falar sobre o Segredo na Floresta. Espero que vocês deem uma chance de ver pelo menos alguns desses episódios que eu falei que são os melhores de todos aqui. Pelo menos para vocês darem uma revisitada e relembrar um pouco do mundo. E é isso. Aguardem, porque daqui a um tempo nós vamos falar sobre isso aqui. Sobre Desconjuração. E eu acho que essa listinha aqui embaixo vai aumentar um pouco. Mas é isso, galera. Aqui que falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador. E fui.